clã! Seja bem-vindo ao Intervalo do Café, eu sou o Renato. E eu sou o Dolph. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre Mars Red. A gente comentou desse anime lá naquele vídeo que a gente falou sobre os animes que a gente tava querendo assistir na temporada de primavera. E a gente disse que esse a gente tava curioso por conta da estética da animação, mas que não era um anime que a gente queria ver. Só que, cara, eu assisti o primeiro episódio que saiu dia 6 de abril e eu fiquei muito impressionado. Falei pro Rodolfo assistir, ele assistiu, concordou comigo e a gente resolveu trazer esse vídeo aqui pra vocês. Por quê? Porque ele surpreendeu a gente. E a gente vai falar pra vocês o porquê vocês têm que assistir esse anime. Eu assisti 3 vezes. Caralho. Rodolfo, quando gosta do negócio. Vamos lá. Primeiro, Mars Red é um anime que é baseado numa peça de teatro, que também, se eu não me engano, tem mangá, tem HQ, né? Tem. Mas foi escrita pelo Bunno Fujisawa, que é um japonês que estudou na Inglaterra. Olha que interessante. E qual que é a parada? A história se passa na década de 1920, lá no Japão. E é um Japão diferente, um pouco mais tecnológico e tal, e onde vivem vampiros também. Só que nesse momento em que se passa a história, os vampiros estão ficando mais em evidência, estão ganhando poder, tem um novo tipo de vampiro na ativa e o exército cria uma nova organização. A 16ª Divisão Especial. Exato, que ela existe para combater esses vampiros. Até aí, clichê, né? Ah, vampiro, não sei o quê. Mas Até eu o achei... traço é meio clichê. Eu achei a estética extremamente interessante. Por quê? Por ser uma peça de teatro, eu senti que eles absorveram algumas características disso e colocaram no anime. E eu nunca tinha visto isso particularmente falando. Se você conhece algum outro anime que usa essas estéticas, comenta aí, por favor. Um exemplo legal. Ele começa logo na abertura com um monólogo de uma personagem, de uma vampira, que não tem contexto, não tem nada, você só é jogado ali. O máximo que tem para contextualizar é um reflexo que aparece, que mais pra frente você vai entender o que é, certo? E é um monólogo muito legal da personagem. Quando se trabalha com monólogo, é um pouco complexo, porque é muito fácil você não prender a atenção, né? Ficar amassante. Mas a forma como eles colocaram ali ficou muito legal. Eles colocam um monólogo no começo como forma de cativar quem tá assistindo depois. Porque depois, quando eles explicam o porquê do monólogo e tudo mais, você volta, você tem o sentimento de nostalgia, de entendimento do que estava se passando no começo. Exato. Isso eu acho bem legal. Eles amarram sem precisar, de fato, fazer um flashback. Esse EP em si, ele tem muito isso. São várias pontas que vão se amarrando, assim. Achei muito bom. Outro elemento muito legal que eu encontrei assistindo, tem uma cena em que eles estão andando no túnel, o Major Maeda E o Moriyama. e o Moriyama, que é um cara, ela nem lembra a patente dele, ele tá indo só levar o Maeda pra encontrar essa vampira. Ele é só da 16ª Divisão. Pra encontrar essa vampira que eles prenderam, certo? E que eles querem, de alguma forma, convencê-la a trabalhar pra eles. Sim. Enquanto eles estão andando, você tem uma longa conversa que vai expondo o psicológico de cada personagem ali. Isso é muito legal. E quando um deles está falando, tem um foco de luz. Quando muda a fala pro outro, o foco de luz muda pro outro. Como se fosse um holofote do teatro. E, cara, isso é muito legal. A própria personagem vampira que aparece no início, ela é uma atriz. Sim. Que vai ser explicada a história dela. Ela sofreu um acidente e foi transformada em vampira. E, mais do que isso, vai ter uma amarração muito interessante, que eu não vou falar agora porque é spoiler. Um ponto que pode ser um pouco de choque para algumas pessoas que estão acostumadas com essa linguagem mais nova, né? Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Kimetsu, por exemplo, que tem muito CGI, muita animação linda e tal. Esse é um anime que talvez tenha uma produção um pouco mais barata, né? É do estúdio Signal MD, que é um estúdio recente, aí tem uns 4 anos, foi criado lá em 2016. Teve alguns trabalhos, mas é um estúdio um pouco recente. Tem uma abordagem um pouco mais artística no traço, na animação no geral. Ele tem CGI, só que ele não é focado nisso. Ele não vai ser um anime pra, por exemplo, vamos dizer assim, pegar e fazer todas as ambientações em CGI, super 3D e tal. Ele prefere fazer mais desenhado e tal. Um estilo 2D mais clássico. Tanto que às vezes a paisagem em si parece uma aquarela. Sim, achei muito bonito.
uma coisa um pouco mais artística, isso, né? Isso. Claro, lembrando que a gente tá falando do primeiro episódio. Amanhã, terça-feira, vai ter um segundo episódio que a gente vai assistir com certeza e pode ser que mude. Esse primeiro episódio ele é muito focado no psicológico e na amarração dos personagens que aparecem ali, que são poucos, inclusive. Contei uns 5. Provavelmente a gente vai ter uma ação que a gente já viu no trailer, então eu não sei como isso vai ser tratado. Nomeados, São 5. Então, eu tô gostando muito dessa estética, essa diferença de trabalhar. O próprio roteiro eu achei com um andar, um ritmo diferente, que a gente tá muito acostumado. A gente assistiu recentemente o primeiro episódio também de Shaman King, e a gente viu um ritmo muito acelerado. A gente vai trazer vídeo de Shaman King aqui no canal também em algum momento. Esse não, é um ritmo um pouco mais lento, mostrando bem o que eles querem passar. É mais detalhado. Achei legal. É mais detalhado. Não é tão frenético assim como os animes que estão aparecendo hoje em dia. Uma coisa que eu reparei também é que eles ressaltam muito as situações dessa época mesmo, de 1923. Os tratamentos e as relações. Então, por exemplo, tem uma cena que, quando eles estão passando no túnel, igual o Renato falou, da cena dos holofotes e tal, eles estão conversando sobre vida pessoal e tudo mais. Então, o Major, ele fala que ele foi prometido para a esposa dele, então ele não sabe quem é. As famílias prometeram eles um casamento e tudo mais, então eles não se conhecem. O Moriyama, ele é recém-casado e tal, acho que fazem 3 meses. Aí a família dele já está enchendo o saco dele, pressionando para ele ter filhos. Então tem essa pegada, essa pressão para ter filho cedo, esses casamentos arranjados e tal. Isso aí vai te situando na época também. Claro, 1923, se eu não me engano, quando começa. E é muito interessante, pode até parecer uma coisa meio banal, mas o que eu achei legal desse anime é que ele trabalha, primeiro, essa estética diferente de animação, achei bonita, que já tinha me chamado a atenção no trailer. Ele traz essa estética mais focada no roteiro, e eu gosto muito disso, tem muito potencial, e esse é o tipo de detalhe interessante que a gente vê nesse tipo de roteiro. É um tratamento legal que se dá para a época. E talvez isso tenha a ver com o fato de ser baseado numa peça, né? Sim. E um outro ponto que eu quero ressaltar é que quem leu Drácula de Bram Stoker provavelmente vai achar muito legal, porque até então os elementos que apareceram sobre vampiros me pareceu muito baseado na mitologia formada por ele, né? Então você tem um exemplo da água corrente que o vampiro não consegue ultrapassar. Você tem um exemplo da fala dentro da mente da pessoa. Você tem a questão da hipnose que o vampiro faz, uma coisa bem sensual. Daquela cativa que o vampiro te faz. O vampiro ele é um personagem muito sedutor em todas as histórias. Os livros da Anne Rice, por exemplo, o livro do Bram Stoker, eles são sempre personagens muito cativantes. E extremamente sexuais, inclusive. Exatamente. Extremamente libidinosos, digamos assim. Então eles sempre vão estar te cativando e te atraindo, sendo atraentes e tudo mais. Antes de te consumir, digamos assim. E isso é um traço muito interessante. Eu quero ver como eles vão trabalhar isso no resto. Então, assim, esse foi um vídeo rápido, curto, só pra falar que a gente tá muito animado com esse anime novo. Era um anime que eu não esperava, mas espero que vocês curtam, que vocês assistam. E se vocês quiserem apoiar esse vídeo aqui também, a gente faz, de repente, um semanal, ou um quinzenal, ou de repente a gente faz um Vale Seu Tempo quando acabar a temporada. Certo? Então, eu quero falar um ponto negativo do anime, só pra não passar pano e não rasgar seda, porque a gente tem essa proposta de ser honesto, né? Então, quem acompanhou nossos vídeos de The God of High School sabe bem disso. E eu não curti muito a trilha sonora. Inclusive, eu achei ela um pouco caótica, meio confusa em alguns momentos. Acho que ela não representou, diferente do roteiro, ela não representou muito bem a época. Momentos, por exemplo, o início, eu achei a trilha sonora bem estranha. Mas, por exemplo, tem várias cenas de emoção, assim, que implicam tristeza e tal, que eles sabem usar bem, sabe? Eles deixam, tipo, por exemplo, o personagem falando, você não ouve o que ele tá falando, só fica aquele pianinho no fundo, tocando bem lentinho e tal, acompanhando de forma bem tristonha, assim. Emocional. Eu achei interessante. Então, eu acho que se tivesse
um trabalho melhor de trilha, esse anime seria muito melhor, daria pra amarrar muito mais, emotivamente falando, mas realmente nesses pontos emotivos o anime ganha uma trilha legal, mas eu acho que é um ponto fácil, sabe? Vamos ver como acontece daqui pra frente, o que vai rolar, certo? Então, não esquece, apoia esse vídeo aqui. Essa semana tem um quadro novo no canal, então a gente vai lançar a vinheta nova para membros aqui. Então, se você quiser se tornar membro, receber mais um vídeo de análise basquete por mês e alguns conteúdos extras, além de emotes e mais um monte de coisa legal, entra aí, vire membro, certo? E você vai poder ver esse negócio. Essa semana tem um vídeo novo, um quadro novo no canal para vocês. E é isso. Certo, Rodolfo? Certo. Então... E só para constar, eu comecei a ler também Chainsaw Man, depois de 300 comentários indicando o mangá, eu comecei a ler e tô achando muito legal também. Então é isso, quem sabe tem até uma análise de Chainsaw Man de repente. Então é isso, um beijo, um abraço e falou!